Vamos abrir a palavra em Mateus, capítulo 2. Mateus, capítulo 2. Profeta Mateus, capítulo 2. Amém. Glória a Deus. Capítulo 2, versículo 1 de Mateus. 2. Vou iniciar a palavra. Mateus capítulo 2, versículo 1. Os magos do Oriente. E tendo nascido Jesus em Belém, da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Vou ler pela segunda vez. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Eu vou ler pela terceira vez, e toda igreja apostólica repete comigo. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Então coloque-se de pé, coloque a sua Bíblia e suas cadeiras, dê sua melhor salva de palmas, enquanto você aplaude e vai glorificando o Espírito Santo. Senhor, Pai bendito e Deus amado, a tua palavra vai ser pregada agora. Pai bendito e Deus amado, repreenda tudo aquilo que se opõe contra a tua pregação da tua palavra. Pai bendito e Deus amado, queremos ouvir o Senhor falar, que eu diminua e o Senhor cresça. Abra o entendimento dos seus filhos, Senhor Pai bendito e Deus amado. Ora veia Jesus Cristo, ora veia Maranata, revestida de dons e milagres, de operação de maravilha. Tome a boca do pregador, use os lábios do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, a qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. E toda a igreja amada diz amém, glória a Deus e viva o Senhor. Estamos aqui de posse da palavra que salva e edifica os lares, e a palavra de hoje é Mateus, né? Quem tiver Bíblia, acompanhe na Bíblia, né? Os magos do Oriente. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente. Aqui vamos ver aqui a passagem falando do rei Herodes, um rei maldoso, né? Um rei que ele não queria perder o reinado, um rei que não tinha irmão, um rei que destruiu toda a sua família, o matou para que ninguém viesse tomar o seu trono. Ele tinha dizimado a sua dinastia, se eu não me engano é essa palavra, dinastia, para não perder o poder. Só que aí nascia Jesus. Herodes, ele podia ser um rei mau e cruel, só que com o nascimento de Jesus haveria um novo rei, um rei enviado diretamente do céu, para que ele viesse salvar a mim e a todos que habitam nessa terra, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. E aqui fala: perguntaram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e vimos adorá-lo. Os magos foram até Herodes. Os magos foram até Herodes, atrás de saber quem era o rei, à procura do rei, para adorar, porque sabia que era o rei dos judeus. Era profecia se cumprindo, era o início do novo, era o nascimento, era o começo de uma história. Jesus nascia ali em Belém, irmão. Jesus nascia
para libertar o povo cativo, que eram os judeus. Para libertar, Jesus era dono da promessa, para nos libertar da escravidão. Jesus veio ao mundo e os magos queriam adorá-lo, mesmo pagão, reconhecendo, que Jesus era o único e exclusivo Salvador, porque a profecia se cumpriu. A estrela do Oriente, quando ela ficava, e eu vi uma estrela ali brilhando, eu vi uma estrela brilhando no céu com brilho incomum. Jesus está nascendo de novo, Jesus está vindo para buscar a igreja dele, Jesus está voltando, a profecia está se cumprindo como se cumpriu naquele tempo. Foi isso que nós fomos orientados no monte, com o nosso presidente fundador, o apóstolo Alex, e que a equipe de obreiros da fé, que nós temos que alertar a igreja, temos que falar, que está bem próximo, irmão. Jesus está voltando. Os profetas que estão em comunhão com Deus já sentem o perfume. E o perfume, irmão, você só sente de uma pessoa quando ela está próxima. Você não pode sentir o perfume, eu aqui, o Senhor, um irmão da igreja está em outra cidade, em outro bairro. Não, você tem que estar na mesma rua, você tem que estar próximo. E ele está voltando, ele já não está mais de pé. Está bem próximo, irmão, está bem próximo do fim. Em Apocalipse fala de 8º rei, de 8 reis que teremos. Isso fala da igreja católica, dos reis, ali do Papa. Estamos no 7º Papa, esse é o penúltimo Papa. O próximo Papa, irmão, vai preparar a vinda do anticristo, a aceitação. E esse Papa que está hoje em dia, o Papa Francisco, se eu não me engano o nome, ele já está muito debilitado. Ele já está muito doente. Capaz deles só segurar ele mais um pouco. E eles estão preparando. Só que além deles levantarem um rei, só que Jesus nasceu. E os magos, irmão, além de serem pagãos, mas conheciam a prosperidade do Senhor Jesus. Eles conheciam a história, eles liam, eles consumiam a palavra. E eles viram a estrela no Oriente. E quando a estrela brilhava é porque era um rei nascia. Só que esse rei era diferente. Esse rei era o rei da libertação. Esse rei foi o que veio dar amor. Esse rei veio dar carinho. Esse rei veio por mim e por você. Esse rei não guardava rancor. Esse rei ele não guardava raiva, furor, ira. E aí, se a gente adentrar mais no Evangelho, esse rei foi morto e crucificado. Um rei que deu amor, um rei que deu carinho. Assim que ele entrava na cidade de Jerusalém, se eu não me engano, o povo exaltava, o povo agradava. Só que lá na frente ia trair o rei, escolhendo um prisioneiro ao invés do rei. Hosana, 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 jogando suas vestes, jogando ali os ramos, ali, né? Muitas casas de orações ali, eles comemoram o Domingo dos Ramos, eles comemoram ali a traição, eles comemoram ali o começo da traição, o começo ali de que eu te agrado, mas eu te engano. O que te agrada eu te engano, irmão. Eles começaram ali usando lá na frente. Eles ali, excitados pelo sacerdote Caifás, e ele vai e Herodes fala: quem eu escolho, Jesus ou Barrabás? E eles escolhem um prisioneiro. Eles escolhem um prisioneiro assassino. É assim até os dias de hoje. As pessoas não escolhem o caminho bom. As pessoas sabem que o caminho bom é doloroso, mas sabem que a vitória sempre vem, irmão. O caminho bom ele é pequeno. Tem coisas que você tem que largar para você andar com Jesus, irmão. Você tem que desabilitar muitas coisas na sua vida. Você tem que reiniciar o álcool, você tem que reiniciar a cocaína, você tem que reiniciar as baladas, você tem que reiniciar os contatinhos, você tem que reiniciar esses relacionamentos sem compromisso.
Você tem que iniciar a pornografia, a maconha e agora a K9, aí que está matando e dizimando pessoas. Eu vi, irmão, quando eu vinha da igreja, domingo passado, um conhecido meu, mas ele estava como se fosse um zumbi andando. Uma droga que ele vicia, ele tira do comum. Uma droga feita em laboratório. E infelizmente ela vicia mais do que o crack. E está aí, sendo comercializada, sendo colocada nas baladas, sendo colocada em droga. Mas é isso que o povo escolhe. O povo ele nunca vai escolher o melhor caminho. E continuando aqui, o rei Herodes ouviu isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes do sacerdote e o escriba do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. Eles reconheciam que Jesus tinha vindo para a mudança, que era nascimento de algo novo, que era o início do Novo Testamento, irmão. Era o início de uma nova história aqui em Jerusalém. E fala, e eles disseram em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. Eles liam, irmão. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque a ti sairá o guia que não há de apacentar o meu povo de Israel. Irmão, eles não acreditavam. Aleluia. Eles não criam. Eles não estavam vendo. Sabe por quê? Porque Judá é das 3 cidades, era a menor. É a menor cidade. Só que como fala, irmão, que é nos menores frascos que estão o melhor perfume. É de onde é que você não espera nada que nasce algo novo. É de onde é que você não espera nada e não acredita, que o inacreditável começa a fazer a diferença em tua vida, irmão. É das coisas improváveis. E já estava escrito pelo profeta no Velho Testamento. Já estava escrito, irmão, que Jesus ia nascer. O governador, o príncipe do príncipe, vinha à terra para salvar, para perdoar, para te limpar de toda impurificação, irmão, para te livrar da morte. Jesus, o Cristo. E os magos queriam vê-lo. Então Herodes, chamado secretamente os magos, secreto, tirou os magos do meio do povo, tirou os magos do público, queria fazer as coisas escondidas, queria o que? Trair. Ele já queria o que? Trair. E queria o que? Apoio. O inimigo, irmão, quando ele vem destruir a tua vida, ele nunca vem só. Fala na Bíblia que quando você começa a vir para a igreja, é batizado nas águas, sua casa é limpa, a morada do Espírito Santo fica limpa, o seu coração fica puro. E o inimigo bate em retirada. Só que ele vai rodear pela terra, ele vai dar uma volta. Quando ele volta, irmão, que você está afastado, ele encontra a casa limpa. E além dele voltar, ele vai lá e chama mais 7. Fica 7 demônios habitando no seu corpo. Porque pegou a casa limpa. Voltou e a casa estava vazia, sem a presença de Deus. E aqui fala: então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que as estrelas lhe aparecerá. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligeiramente, com pressa, irmão. Herodes tinha pressa, ele tinha pavor de perder o reinado, ele tinha pavor de perder o poder. É o que acontece hoje, irmão, no sistema econômico, é o que acontece hoje no sistema de saúde, é o que acontece hoje no sistema dos governantes, dos príncipes que comandam a nossa nação. Estão em decadência, em corrupções, irmão.
estão em esquemas de fraudes, uma maiores do que a outra, ali agindo secretamente, se escondendo do povo, não mostrando a verdade para o povo, roubando, irmão, o meu e o teu imposto. Para onde é que vamos com os governantes desse jeito, com o rei, com nossos líderes, que nós pagamos os salários deles? Eles nos traem a secretas. Eles nos traem. Eles acabam nos traindo e não estão nem aí para a população. Não estão nem aí, irmão. E nem para a salvação da sua alma. Eles querem que você se perca. Eles não querem o seu bem. E aqui fala, irmão. E enviando a Belém, disse: ide e perguntai ligeiramente, rápido. Chega lá em Belém e pergunta rápido, que eu quero saber onde é que está, que eu quero destruir logo. O inimigo ali furioso com a vida de um rei que ia mudar a história, com a vida de uma pessoa que ia mudar e aceitar a humanidade como seus filhos e como irmão. E aqui fala, pelo menino, e quando achares, participamos, para que também eu vá e o adore. Ele fala para os magos em secreto, olha, me chama primeiro, vai lá rápido, procura o menino, que eu também quero adorar ele. Só que não, irmão, Herodes não tinha nenhuma boa índole com o menino. Ele não tinha uma confiança ali. Ele queria trair, ele queria destruir o menino, o rei de Belém, o rei de Judá. E aqui fala, e tendo eles ouvido o rei, partiram. Eis que a estrela que tinha visto no oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino, onde estava Jesus Cristo. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Irmão, mirra é uma planta muito rara que nasce nos desertos, que ao triturada ela sai um incenso, um perfume. É uma planta rara. E sendo, aqui no versículo 12, por divina revelação, avivados em sonhos para que não voltasse, sem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Ele se desviou do rei. Eles não foram ali conivente com o plano que Herodes estava de fazer, de destruir um menino. Aqui vemos, irmão, que Jesus tinha acabado de nascer, que Jesus ali pequeno, no começo da sua caminhada, aliás, eu acho que nem andava, o inimigo Herodes queria destruir a vida dele, mandando perseguir. É desse jeito na minha e na sua vida. Começamos a andar com Cristo, começamos a ter um caminho cristão, um caminho ali em retidão, um caminho fiel. O inimigo ele quer destruir nós no começo, irmão, porque precisamos da ajuda de outras pessoas para comer, para aprender, para tomar banho, porque estamos iniciando a nossa caminhada no Evangelho. O inimigo ele quer destruir você quando você está simplesmente engateando, porque ele sabe que lá na frente não poderá mais te destruir. Lá na frente você já tem aprendido, você já está firme na rocha. Por mais que ele tente te derrubar, ele não consegue. Então ele tenta acabar teus planos no início. É no começo de um emprego, é no começo de um relacionamento, é no começo de um bairro novo, é no começo de pessoas novas, amizades novas. Que ele tenta destruir, porque ele sabe, irmão, que quando você vai engatinhando, você vai crescendo, você vai amadurecendo, tanto na fé, tanto socialmente, profissionalmente, financeiramente. É no começo do negócio que o inimigo se levanta para tentar te destruir, irmão. É no começo da tua caminhada,
é no começo de uma nova fase, é no começo de uma nova história, é quando tudo está nascendo. Ele se levanta para acabar com tua vida, para fazer você desistir. E aqui fala, irmão, a fuga para o Egito e a matança dos inocentes. E tendo eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: levanta-te, toma um menino e sua mãe, e foge para o Egito. E demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar um menino para matar, irmão, para destruir, para acabar com o propósito. É no começo das coisas que o inimigo se levanta. É no começo, irmão, ali onde é que Jesus mais necessitava de ajuda dos pais para se manter vivo, para ser amamentado, para se alimentar. É no começo que o inimigo se levanta na minha e na sua vida de algo novo. Porque Jesus é a esperança. O inimigo ele não quer ver você com salvação. O inimigo ele não quer ver você com prosperidade. O inimigo ele quer ver você na ruína. E aqui fala, irmão, e levantando-se, ele tomou um menino de sua mãe de noite e foi para o Egito. Fugiu, irmão, da presença de Herodes. Fugiu da presença do inimigo. Nós temos que se desviar do inimigo. Nós temos que se desviar mais do pecado no começo da nossa caminhada cristã, no começo da nossa caminhada no Evangelho. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E saiu de noite, irmão, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Entendeu? Aqui, irmão, vamos comparar um profeta, um salvador, o Cristo ali no Egito. Mas lá atrás, irmão, foi enviado um povo para o Egito também, que era cativo para servir de escravo. Só que aquele povo era judeu. E Deus envia o profeta Moisés para o Egito. Agora Deus envia quem para o Egito? Envia o filho dele. A diferença entre Moisés e Jesus são poucas, mas são prudentes. Obedeciam o Pai, falavam em que comunhão com o nosso grandão, Criador de todas as coisas. Mas aí Moisés foi para salvar os judeus. Jesus não. A vinda de Jesus foi para salvar a minha e a sua vida. Não só o povo judeu, como também toda a humanidade. Por isso quem se levanta contra Jesus não é Faraó. Quem se levanta contra Jesus, irmão, não é os egípcios, não é leão, não é gigante. Quem se levanta contra Jesus é o mesmo que se levantou contra Davi. São reis, irmão. São reis, porque eles sabiam do crescimento de Jesus. Jesus, mesmo sem pedir, é conhecido universalmente. Poucos não conhecem Jesus. Jesus, mesmo sem querer, é o homem mais famoso do universo. Todo mundo conhece Jesus. Todo mundo. O mundo todo. Poucos não conhecem. Aqueles que estão lá, né, primitivos, aqueles povos. Mas onde é que chega a internet, onde é que chega a palavra do Senhor Jesus, onde é que é enviado o missionário, eles passam a conhecer. Eles passam a ver. E aqui fala, irmão, e aqui fala que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irmão, feiticeiro, pessoas que ali estavam do lado do inimigo. Você vê que o inimigo, né, reconheceu ali Jesus como o único exclusivo Salvador. Tem pessoas que não conhecem, né? Tem pessoas que vêm, irmão, recebem a palavra e não voltam mais. Tem pessoas que se acordaram hoje, viram a luz do sol e não agradeceram pela virtude da vida, pela virtude de Deus ter o acordado.
Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente indiquiria dos magos. Irmão, estamos vendo a promessa se cumprindo, do mesmo jeito que se cumpriu lá atrás com Moisés. O faraó mandou matar todas as crianças, porque sabia da profecia. Só que a promessa de Deus já tinha sobre a vida de Moisés, como fala em Jeremias: antes que você tivesse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Então a promessa na vida de Moisés se cumpriu, a promessa na vida de Jeremias se cumpriu, a promessa na vida de Davi se cumpriu, e a promessa de Jesus vai se cumprir, irmão. Porque foi cumprida a parte, e falta a outra parte que é a melhor, que é o arrebatamento da tua igreja, irmão. Que é ali onde é que nós vamos ter o contato e vamos ver ele pessoalmente, onde é que ele vai estar nos esperando. Ele está muito próximo. Por mais que os reis se levantou, por mais que o inimigo anda se levantando, estamos aqui de pé, falando que Jesus está voltando, mas ele quer te salvar também. Ele não quer salvar o povo do Egito, mas sim toda a humanidade. Ele quer salvar todo o planeta Terra, porque o Pai é misericordioso. E a misericórdia do Pai é eterna. Tem salvação para você. Não importa o que tenha acontecido na sua vida, você não pode se entregar na mão do inimigo, irmão. Deixe o que aconteceu para trás e viva um novo, uma nova fase. Deixe Deus renascer na sua vida novamente, para você ver a diferença. E aqui fala: então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Rama se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando a seus filhos e não querendo ser consolada, porque não a existia. Porque ele tinha mandado matar os filhos, irmão. Isso aqui a gente for na passagem de Jeremias 31:15. Jeremias 31:15. É a palavra de Deus se cumprindo. Jeremias 31:15. Fala: assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em ramas, lamentações e choro amargos. Raquel chora seus filhos, sem admitir consolação por eles, porque já não existiam. Assim diz o Senhor: repete a voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor. Pois eles voltarão da terra do inimigo, há esperança no derradeiro fim para os teus descendentes, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os seus pais. A promessa está de pé, irmão. A promessa vai se cumprir. Em Mateus, aqui, isso a gente fez um versículo 2:17, onde é que vai se cumprir a promessa. E a volta do Egito, a volta do deserto. Deus vai tirar você desse deserto, irmão. O Senhor Jesus está operando nessa causa. Só que você tem que crer, você tem que confiar no trabalhar de Deus na tua vida. Por mais que o inimigo se levante, por mais que o inimigo tente matar os teus sonhos, tente matar algo novo que está nascendo agora, Deus vai te proteger. E aqui fala: morto porém Herodes, eis que um anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino, a sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos o que procuravam a morte do menino. O inimigo vai cair por terra, irmão. O inimigo já vai perder. Eu tomo posse, até o tutano da palavra. O inimigo, ele pode se levantar, mas no final é ele, irmão, que vai ter a má notícia. É ele que vai cair no laço do passarinheiro. É ele que vai cair na armadilha, irmão, que estão fazendo. Então ele se levantou e tomou o menino da sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai receou em ir para lá. Ele receou em ir para lá.
Mas avisado em sonhos por divinas revelações, foi para as regiões da Galiléia. José, mesmo sabendo que Arquelau estava lá, pai de Jesus ali na terra, queria voltar ali para o lugar da Judéia, ali para Belém, só que foi para a Galiléia e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno, irmão. A palavra é forte, a palavra é muito forte, irmão. A palavra de Deus, os planos de Deus, irmão. Nesse texto bíblico, os planos de Deus foi cumprido. O Salvador veio à terra para buscar o teu povo adorador, o povo, irmão, que ainda busca. E vai falar lá na frente, daqui a pouco eu entro lá no versículo para uma rápida lida antes do término. Os sábios eram os estudiosos das estrelas e vieram do Oriente com o propósito de adorar o rei dos judeus, mas pois ouviram a respeito do seu nascimento, diferentemente de outros evangelistas. Mateus registrou a visita do sábio, mostrando que o Salvador não veio exclusivamente para os judeus. Ele não veio só para o povo judeu, irmão. Ele não veio. Ele veio para toda a humanidade, mas para todos aqueles que o recebem de coração. Para todos aqueles que se arrependem de todos os pecados. Para todos aqueles que agradecem e param de reclamar. Ainda há solução para seu problema. Ainda há salvação para a sua vida. Porque Jesus veio para todos. Disponibilizando-lhe sua graça redentora, aqueles homens gentios desejavam adorar o Rei Jesus. Então separaram para ele finos presentes. Deram o melhor para o Senhor Jesus. Tem gente que vem dar com avareza, o Senhor Jesus não recebe. Tem gente que vem dar, irmão, com o coração cheio de mágoa. Não, você tem que dar o melhor para o Senhor Jesus. Se você tiver ainda acordado hoje com o propósito, se dê o melhor. Dê o melhor para o Senhor Jesus. Consagre o seu dia ao nome do Senhor Jesus. E trabalhe ali, irmão, como se não houvesse nunca, como se fosse o seu último trabalho. Você consagrou o seu dia em nome do Senhor Jesus, você vai ser um funcionário ruim? Não, irmão, você tem que dar o seu melhor. Você tem que dar o seu melhor. O acharam, e aqui fala, procuraram-no incansavelmente, e quando o acharam, ficaram jubilosos, irmão. Eles procuraram Jesus. Jesus hoje procura os filhos deles não aceitam. Magos, pessoas pagãs, gentios. Da mesma forma, a pessoa que hoje busca o Senhor, regozijai-se por poder encontrá-lo. Porém, quem não aproveita esse tempo de manifestação da graça divina, verá mais tarde o que perdeu. Verá mais tarde o que perdeu, irmão. O zelo do Senhor, depois de ter sido avisado, em sonho José levou sua família para o Egito, em busca de proteção para que Herodes não fizesse nenhum mal ao menino. Assim o rei cruel, tremendo uma ameaça contra a sua dinastia, irou-se e realizou um terrível massacre inocente, cumprindo o que antes fora anunciado pelo profeta Jeremias. Depois da morte de Herodes, José e Maria voltaram no Egito trazendo o menino Jesus. Com isso cumpriu-se a profecia anunciada por Oséias, capítulo 11, versículo 1. O zelo do Senhor por sua palavra e seus servos enche-nos de fé e faz-nos andar em segurança, pois nem mesmo os poderosos dessa terra podem prevalecer diante do propósito do Altíssimo. Pode se levantar traficante, irmão. Pode se levantar criminoso, entendeu? Se Deus já deu uma profecia na sua vida, se Deus já deu um propósito, Deus vai cumprir, irmão, porque Ele não é homem para que minta. Ele deu um propósito para a vida de Noé, o dilúvio. E após 100 anos caiu a primeira gota d'água. Ele deu um propósito na vida de Abraão, um filho, e foi cumprido, irmão. Ele deu um propósito na vida do rei Davi, e foi cumprido. Ele deu um propósito na vida de José, tornando ele governador, e foi cumprido. Ele, o propósito ainda está de pé.
não há nem rei, nem governador, não há inimigo na face dessa terra para destruir o que Deus tem com você, o que Deus te prometeu. Creia, irmão, creia no Altíssimo. Vamos ver aqui, rapidamente, em Jesus, aqui, fala, o sermão continua a exortação e vigilância. Aqui em Mateus 24, capítulo 36, aqui é a volta de Jesus. Aqui é quando Jesus vem buscar, aqui a igreja dele já está bem próximo. Porém, aquele dia e hora ninguém sabe, nem dos anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi os dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, irmão. É a surpresa. Após esse ano ninguém ligou e começou a lebrinar, começou a cair as gotas de água no céu. E aqui fala, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comia, bebia, casavam-se e davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Foi diferente, irmão. Entendeu? Eles não ligavam para a profecia, eles não ligavam para a palavra do Senhor Jesus, até ver Noé, né, ali com sua família, ali se abrigando na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Esse termo, irmão, é o arrebatamento da igreja, é Jesus voltando, irmão, entendeu? Ai, Bairro, o diácono Marcos, mas você fala que Jesus está voltando, Jesus está voltando. Está às portas, irmão. Entendeu? Jesus pode voltar para você amanhã e você está disperso. Você pode deitar e não levantar mais. Você vai ter um encontro com Jesus. Então se arrependa, irmão. Não guarde rancor. Entendeu? Quantas pessoas Jesus já voltaram para ela hoje? As pessoas que faleceram, irmão. Tiveram um encontro com o Senhor Jesus. As que queiram, maravilharam. E as que não queiram, se arrependeram. Porque viu que o grandão da Galileia ali estava ali para salvar o teu povo. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moedas moendo no moinho, será levado uma e deixado outra. Vigiai, pois porque não sabeis que hora há de vir o nosso Senhor. Está próximo à vinda de Cristo, irmão. Nós temos que pregar isso, mas considerar isto. Se o pai de família soubesse, aqui, vigiaria da noite, havia de vir o ladrão, vigiaria, a não se deixaria que fosse arrombada a sua casa. Se você soubesse que seria roubado naquele dia, irmão, você não ia por aquele caminho. Se você soubesse que o ladrão ia entrar na sua casa, pular seu muro e roubar seu bem, você não deixaria a porta da cozinha aberta. Por isso, estai-vos apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir, e a hora em que não sabemos e que não pensamos. O sermão continua da palavra dos dois servos, a quem pôs o servo fiel e prudente, o que cumpre a razão, o que cumpre o juízo, a misericórdia e a fé. Isso é prudência. O Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém aquele mau servo disse consigo: o meu Senhor tarde virá, e começa a espancar os seus conservos, e comer e a beber com os bêbados. Virá o Senhor naquele servo no dia em que não esperar a hora, e nem o dia em que ele não sabe, e separá-lo e a destinará a sua parte com os hipócritas, ali com um lago que queima enxofre. Não terá salvação aquela pessoa que espanca, aquela pessoa que bebe, aquela pessoa que só quer saber de farra, aquela pessoa que não reconhece o Jesus como o único e exclusivo Salvador. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E aqui fala, irmão, do arrebatamento da igreja. A expressão, a vinda do Filho do Homem, refere-se ao arrebatamento da igreja que está bem próximo de Cristo. Quando Jesus virá a fim de tomar para si os santos da terra, como anunciou os apóstolos Paulo. Acreditamos que isso deve ocorrer entre as manifestações dos valores do anticristo, tribulações e derramamento da ira de Deus sobre o mundo. A grande tribulação, contudo, o Senhor nos advertiu que ninguém sabe o dia,
exato da sua vinda, e esse evento surpreenderá muitas pessoas. Portanto, muitos mais importante do que nos prendemos ao calcular detalhes, e é necessário que vivimos em vigilância, levando o evangelho de Cristo a todos e cumprindo os seus mandamentos, para que não sejam achados em falta. Essa foi a palavra.